E a gente ainda tem a situação do G7, né? O presidente Lula chega hoje, Levi, ao Canadá para participar? Sim, ele embarcou agora de manhã, né, saiu aqui de Brasília por volta das 8 da manhã e deve chegar hoje à noite no horário de Brasília, no fim de tarde lá no horário canadense, para participar da cúpula do G7, né? O G7 foi um grupo formado lá nos anos 70 para reunir o que na época eram as maiores potências econômicas e industriais do planeta, e aí o Lula foi convidado pelo primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, a participar desse encontro, né? Que vai acontecer na cidade de Kananaskis, na cidade de Kananaskis, lá no Canadá. Esse encontro, a princípio, tem como pauta principal segurança energética, transição energética, né, que é uma pauta que sempre interessa bastante ao Brasil, mas é claro que vai ser inevitável também se tratar desse conflito no Oriente Médio. Inclusive, o plano inicial ali do G7 era tratar até mais do conflito na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Mas a pauta aí desses últimos dias acabou se sobrepondo e aí vão discutir esse conflito em Israel, e aí é até interessante porque o presidente Lula, ele tem priorizado essa aproximação com o chamado Sul Global, né, com os países do BRICS, e ele tem sido um crítico muito ferrenho das ações de Israel, por exemplo, na faixa de Gaza, que ele classifica várias vezes como um genocídio, né, já chegou até a comparar as ações do governo de Israel, as ações de Hitler, e ele vai na Segunda Guerra Mundial e ele vai se encontrar predominantemente com líderes de potências ocidentais, que aí já tem uma visão um pouco diferente, né, que também tecem críticas à postura de Israel, mas não com a mesma ênfase que Lula faz. Então vai ser um encontro aí de posições, também vão ter outros países convidados, né, vão ter líderes aí da Índia, da Coreia do Sul, da África do Sul, do México, mas vai ser uma oportunidade aí do presidente Lula discutir esse assunto com outros líderes. E Lula vai aproveitar também esse encontro para convidar esses líderes para virem na COP30, que acontece em Belém, em novembro. Então a gente tem uma expectativa de que o presidente se manifeste mais uma vez, né, Levi? Assim, existe alguma expectativa de discurso? Qual que é essa programação? Então, a princípio, a reunião, né, e no caso ele vai participar da reunião ampliada, né, junto com os outros países convidados. Não tem uma expectativa dela ser transmitida, por exemplo. Ela acontece ali a portas fechadas, né, de forma sigilosa, mas pode haver outras manifestações do presidente depois, enquanto ele ainda estiver lá no Canadá. E aí ele gosta de aproveitar essas situações com outros líderes mundiais para dar uma ênfase ainda maior às posições que ele defende aí na política externa. É isso, a gente então aguarda essas atualizações. Fred, você queria falar alguma coisa? Não, só uma coisa. Antes do primeiro acordo para controle em 2015, para controle dos armamentos do Irã, o Lula, no primeiro governo dele, junto com a Turquia, havia oferecido para se intermediar e feito uma proposta para controle dos armamentos nucleares do programa, não dos armamentos, do programa nuclear iraniano, né? Naquela época, ele ainda estava navegando muito na autoridade que ele conquistou com os programas de combate à fome e tinha uma grande repercussão internacional, né, uma capacidade grande de interferir nos assuntos internacionais. Agora, como o Levi falou, essas recentes críticas dele a Israel o colocaram numa situação de mais difícil para se oferecer como um intermediário, né, numa negociação internacional. Ele claramente condena, ele já tem uma situação, inclusive, de ser considerado persona non grata em Israel, diante dessas declarações que ele fez sobre o governo de Israel e a guerra, né, em Gaza, né? Isso enfraqueceu a possibilidade dele ser um intermediário ou de ter um papel de mediador de uma solução do conflito, que agora está no G7. Foi um tema que acabou atropelando os outros temas. A expectativa é que um dos grandes temas também fosse a questão do protecionismo comercial e as tarifas dos Estados Unidos, né?
mas esse tema agora atropelou toda a agenda e há uma expectativa de quem vai apresentar, vai poder ser colocado como um negociador. Donald Trump já conversou, ele disse que conversou com Vladimir Putin para tentar uma solução global para que haja um arrefecimento dos combates, né, uma suspensão desse conflito para que possa retomar uma situação mínima ali de controle e que ele possa retomar também as negociações que haviam sido iniciadas e que seriam realizadas nesse final de semana em Omã para o fim do programa nuclear iraniano.